Você já se perguntou como as coisas seriam se lá em 2016, quando a Cartoon Network resolveu fazer um reboot da franquia Ben 10, ao invés de apostar em uma reinicialização completa da franquia com foco total em um público infantil, eles estivessem tentando um reboot de Força Alienígena, mantendo os eventos do clássico e recontando a história a partir dali de uma forma mais trabalhada e imersiva. E essa é a exata proposta de Ben 10 Legacy, que não é simplesmente mais uma EU que altera quase todos os aspectos da série original e mistura com elementos de outros gêneros como terror ou comédia, mas assim como outras fanfics muito bem feitas recontando a história de Ben 10, como Ben 10 5 Years Later ou então Ben 10 Rise of the Omni Hero. Essa proposta foi colocada em prática na forma de quadrinhos que estão em publicação nesse exato momento. E hoje eu vou explicar tudo sobre esse reboot de Ben 10 Força Alienígena. Hey galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver aqui tudo sobre a origem de Ben 10 Legacy. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e também me siga aqui em todas as minhas redes sociais que vai estar tudo aqui na descrição. Então é isso e bora pro vídeo. E antes de começarmos o vídeo, eu tenho uma novidade incrível aqui pra compartilhar com vocês. Agora o canal tem um Instagram oficial. Eu sei que muitos de vocês já acompanham meu Instagram pessoal e podem continuar por lá, tá? Porque eu ainda vou seguir ativo, vou responder vocês. Mas eu senti que era hora de criar um espaço dedicado só para o conteúdo do canal. E nesse Instagram oficial vocês vão encontrar lá reviews de action figures, unboxings épicos. Lá eu também vou postar conteúdo exclusivo, tá? De fanart de aliens, fanart de Omnitrix, bens alternativo, memes e o que tiver de Ben 10 a gente coloca lá também. Então me segue lá e o link vai estar aí na descrição. Ben 10 Legacy é uma fanfic feita no formato de história em quadrinhos, ilustrada e escrita pelo artista Carey, publicada no site Global Comics. Por ser no formato de quadrinhos, eu vou seguir aqui o mesmo estilo de análise que fizemos com os quadrinhos do Xelutrix, que também é outra história fanfic de Ben 10 extremamente bem feito. A história começa mostrando uma nave no espaço e no seu interior podemos ver que ela tem um aspecto meio musgoso, como uma colmeia com vários casulos ao redor. Em um deles parece haver um humano que está sendo lentamente transformado por um xenócito, e falando neles, em destaque está um Danny Allen que entra em contato com nada menos que um soberano, que aparece no telão mandando aquele verme Limax se reportar. Caso ainda não tenha reparado, esse Danny Allen está possuindo um corpo de um Limax, aquele mesmo alienígena que o Ben enfrentou na série clássica no episódio Aposentadoria Permanente. Ele informa ao soberano que, até o momento, a invasão deles à Terra tem progredido como esperado. Diz que os Cavaleiros Eternos têm sido recursos valiosos e informa que a Força Galáctica está ocupada com os exércitos em um planeta chamado Yavin 7. Ele diz, porém, que nos últimos meses suas operações têm sido investigadas por um indivíduo desconhecido, que parece ser a mesma pessoa responsável por interferir nas equipes de patrulha 10 ciclos atrás, mas a identidade desse indivíduo foi descoberta e seu nome é Max Tennyson. A ligação então finaliza com o soberano ordenando que eles garantam que o Max não interfira mais em seus planos. E como podemos ver, o começo da HQ é exatamente o mesmo começo de Ben 10 Força Alienígena, com o Danny Allen entrando em contato com o soberano para informar sobre o Vomax. Porém, muitos pequenos e sutis detalhes fazem esse começo ser melhor do que o original, a começar pelo fato desse Danny Allen ser um Danny Allen Limax, algo que mais pra frente vocês vão entender o porquê. Outra coisa muito interessante foi eles darem uma explicação sobre a Força Galáctica, que após o clássico sumiu totalmente da franquia, voltando apenas para apanhar do Vilgax na terceira temporada de Força Alienígena. Considerando que eles deveriam ser uma espécie da Liga da Justiça Espacial, é estranho eles não terem noção ou não terem tentando interferir na invasão soberana, ao menos nada que tenha sido explicado. Aqui não só é dito onde eles estão, como também por que não ajudam na Terra, o que mostra que esse reboot realmente foi feito com muito carinho, pensando nos mínimos detalhes. A seguir temos uma pequena imagem com a Gwen, o Ben e o Tetrax com um texto explicativo acima que diz: após derrotar o Vilgax em Zenon, o Ben voltou à sua vida normal, e 10 anos depois, uma nova ameaça alienígena surge, e seu avô desaparece. Agora o Ben deve mais uma vez usar o Omnitrix com acesso a alienígenas antigos e novos e lutar ao lado da Gwen e do Tetrax para impedir essa invasão. Por essa introdução, temos mais alguns pontos interessantes. O primeiro é a volta do Tetrax como um personagem central, substituindo o Grão-Mestre Leverage, o
que mais uma vez é um resgate e uma continuidade maior dos personagens do clássico. Além disso, pela descrição de que após a luta em Zenon, que seria os eventos do segredo do Omnitrix, o Ben já tirou o Omnitrix, que provavelmente implica que nessa fanfic, os eventos do filme Ben 10 Destruição Alienígena e os flashbacks de 11 anos de Omniverse nunca aconteceram. E ao invés de se passarem apenas 5 anos desde o clássico, passaram-se 10, o que significa que o Ben tem 20 anos de idade agora. A história continua em Bellwood pela manhã em um senhor sorvete, onde o Ben trabalha como atendente de um drive-thru. Ele parece bem cansado por ter jogado lutadores de sumo até as 3 horas da manhã. Após algumas horas, enquanto pensava no que faria para jantar, um dos carros que chega ali é o da Julie. O Ben pergunta o que ela faz ali e ela diz que só queria dar uma olhada nele antes de ir para a faculdade. Ela pergunta como é o novo jogo dos lutadores de sumo e o Ben responde que é muito legal, agradecendo a ela por tê-lo comprado para ele. Ela pergunta quanto tempo ele ficou acordado jogando. Ele tenta desconversar, mas admite e diz que vai melhorar. Os dois então dão um beijo de despedida, deixando claro que aqui eles já namoram há algum tempo. Após o expediente, enquanto tomava uma vitamina de banana com cebola, ele reclama do gosto e pensa que se levasse isso pro Vomax ele ia adorar. Então ele aproveita para visitá-lo, já que fazia muito tempo que ele não o via, devido ao fato de que seu trabalho ocupava 90% de seu tempo. Chegando na Lata Velha, ele escuta algum tipo de sinal vindo de perto do volante. Ele vai até lá investigar, mas sente que alguém estava atrás dele. O Ben já se vira com um soco, que é segurado por ninguém menos que o Tetrax. Ele fica surpreso, dizendo que já faz anos e pergunta o que o Tetrax faz ali. O Tetrax responde que é bom ver o Ben, mas que desejava que seu reencontro fosse em melhores circunstâncias. Ao perguntar o que isso quer dizer, o Tetrax apenas responde que o Vomax está desaparecido, o que deixa o Ben chocado. A história corta para a Universidade Friedkin, onde a Gwen está em um treinamento de judô. Logo após o treino, ela recebe uma ligação do Ben. Eles têm uma breve conversa onde ela pergunta o que está acontecendo. O Ben explica que o Vomax sumiu e que o Tetrax apareceu há algumas horas, e fala os detalhes sobre uma invasão alienígena que o Vomax está tentando impedir. O Ben pede a ajuda da Gwen e ela obviamente aceita. Após enviar a localização para a Gwen, ela usa um feitiço para teleportar até a localização deles, já vestida com seu traje de sortuda, um traje que inclusive já é muito parecido com o traje da Gwen no futuro de Ben 10.000. O Ben dá um abraço nela e ela cumprimenta o Tetrax. Ele explica que o Max investigava as forças soberanas e que, alguns meses atrás, ele entrou em contato para informar sobre a situação, pedindo ajuda. Quando ele estava a caminho, eles perderam contato há uma semana. A Gwen pergunta o que são os soberanos e o Ben questiona por que a Terra. O Tetrax explica que são uma raça orgulhosa e poderosa que vê todas as outras espécies como inferiores a eles. Os soberanos fazem seu trabalho sujo através do Limax e desejam exterminar todas as raças inferiores do universo. Isso explica por que vimos um DNA em Limax no começo do quadrinho. O Tetrax menciona que a Miax ouviu sobre a situação e imaginou que o Ben precisaria de algo, que é claramente o Omnitrix, o que mostra outra mudança. Nessa história, o Omnitrix não ficou guardado com Ben e provavelmente ficou sob a proteção do Azimuth em Galvan. Apesar de relutante por saber que toda a vida normal que ele conquistou nesses últimos 10 anos iria por água abaixo, ele decide que, se o universo precisa dele, que tipo de herói ele seria se recusasse. Além do mais, o Ben diz que não pode dizer não para se transformar no Quatro Braços mais uma vez. Com o Omnitrix novo no pulso, eles ficam escondidos observando os Cavaleiros Eternos, que encontraram graças a algumas informações dadas pelo Max antes de seu desaparecimento, revelando que os Cavaleiros possuíam alguma relação com os soberanos. Após algum tempo, a pessoa que os Cavaleiros iriam se encontrar chega, e como sabemos, essa pessoa é o Kevin, que nessa versão possui um design muito diferente, vestindo roupas e tendo um cabelo longo muito similar ao Kevin 11.000, fora o fato dele possuir os chifres osmosianos, assim como o Agregor tinha, só que bem maiores. Assim como o original, o Kevin está contrabandeando armas alienígenas de alto nível para os Cavaleiros Eternos. Vendo a situação, a equipe do Ben decide atacar. O Tetrax e a Gwen atacam os Cavaleiros Eternos, enquanto o Ben confronta o Kevin. Ele já chega provocando, dizendo que não imaginava que o Kevin ficaria mais feio do que a última vez que ele o viu. O Kevin fica surpreso em ver o Ben, dizendo que imaginava que ele morreria ao longo desses anos, e pergunta como ele está de forma irônica. O Ben questiona por que o Kevin está ajudando os soberanos a acabar com a Terra, e o Kevin pergunta o que diabos é soberano, dizendo que só está ali para ganhar algum dinheiro. O Ben segue dizendo que imagina que o tempo no nulificador teria mudado, mas ele ainda continua o mesmo cara mal, e por causa disso, era hora de virar herói. O Ben tenta virar o Chama, mas o Omnitrix falha, dizendo que está em modo de
de recalibração. O Kevin zomba da cara do Ben, dizendo que depois de tantos anos ainda não consegue fazer aquele relógio funcionar. Na vez do Kevin, ele se transforma em uma mutação amálgama de alienígenas, extremamente similar à mutação do Kevin 11.000, porém em uma paleta de tons de azul. Outra grande mudança nos poderes de Kevin. Enquanto o Kevin se transformava, o Ben se escondeu atrás de alguns containers e começou a bater no relógio na parede na tentativa de fazê-lo funcionar. Obviamente o barulho chama a atenção do Kevin, o que desespera o Ben, que começa a dizer para o Omnitrix que se aquilo era algum tipo de vingança por todas as vezes que ele o quebrou, ele se desculpa e promete nunca mais fazer isso. O Omnitrix então encerra o processo de recalibração e, ao invés de se tornar um relógio de aparência mais terrestre, como é o de força alienígena, ele se torna uma versão maior do protótipo original, que cobre até a mão do Ben, parecendo cada vez mais com a versão do Ben 10.000 do clássico. Checando rapidamente a lista de seleção, o Ben novamente é reduzido a apenas 10 aliens, dentre eles alguns novos e alguns clássicos, mas claro que o Ben decide manter a tradição de sua primeira transformação ser um alien de fogo. Ele se transforma no Chama em uma sequência de transformação extremamente bem feita. Curiosamente, vemos que esse Chama possui roupa em todo seu corpo. Nós sabemos que os Pironitas não precisam vestir roupas culturalmente. Isso seria um indício de que o Omnitrix ainda está dando e tirando roupas de aliens aleatoriamente. Ou essa versão do Omnitrix recalibrado vai seguir a ideia contrária do original, que ao invés de deixar todos os aliens pelados, os deixa vestidos. E bom, isso só vai dar pra saber conforme as outras 9 transformações aparecerem. Após se transformar, o Chama aparece para confrontar o Kevin e o capítulo se encerra com o começo da batalha. E bom rapaziada, como a gente analisou aqui, Ben 10 Legacy é uma reinterpretação de Força Alienígena, que realmente foi feita por pessoas que são fãs e conhecem a franquia. Mas além desses detalhes, tem grandes mudanças, como a presença do Tetrax, os poderes do Kevin, a lista de alienígenas do Ben e a idade dele e da Gwen. Tudo isso com certeza vai fazer com que a história tenha muitas mudanças curiosas. Como é um quadrinho ainda em lançamento, se vocês curtirem, eu garanto que, assim como o Xelutrix, eu continuarei trazendo frequentemente análises das próximas edições. E caso alguém sinta falta de que eu responda essa dúvida, essa história em quadrinhos poderia muito bem funcionar como um universo alternativo de Ben 10. Afinal, ele é nada mais nada menos que um Arif usando coisas já apresentadas na própria série. Bom rapaziada, então vou finalizando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreva no canal, também comente aqui tá pessoal, a ideia de vídeos que vocês querem que eu traga, e também me siga aqui em todas as minhas redes sociais que vai estar aqui na descrição. Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo e fui!